Quadrit, até o final dessa aula a gente tem uma missão para cumprir, que é criar um programa que vai receber o nome de um usuário e vai mostrar o nome na tela. Combinado? Então vamos lá. Para começar, eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de nome. Uma variável é uma caixinha que permite que eu armazene alguma coisa. E nesse caso, eu vou armazenar um texto, o texto Ana. Depois disso, eu vou mostrar o valor dessa variável na tela. Eu vou fazer isso utilizando a função print. Eu vou passar o meu nome como argumento e eu vou ver que aqui, quando eu executar o meu programa, ele vai mostrar o valor de Ana na tela. Se eu quiser modificar meu nome, eu tenho que vir aqui e manualmente editar o texto que eu estou armazenando na minha variável. E aí sim eu tenho que salvar meu programa e executar ele novamente. Aí sim eu vejo que Lucas está aparecendo aqui na tela. Mas isso não está muito legal. Aquilo que eu queria é uma maneira de permitir com que o usuário alterasse o nome que eu estou armazenando nessa minha variável sem com que eu tivesse que editar manualmente o meu programa. Ou seja, uma maneira de interagir com o usuário em si, que está utilizando o meu programa. E para fazer isso, a gente vai utilizar uma outra coisa que no Python a gente chama de input. O input ele é uma função, que significa o quê? É um pedaço de código reaproveitável, que entrega uma funcionalidade pronta para a gente. Nesse caso, o input entrega uma maneira que a gente tem de conseguir conversar com o usuário que está acessando a nossa aplicação. Ele pega algum dado externo e envia para dentro do nosso programa, por meio da linha de comando. Aqui no input, eu ainda posso passar para ele um texto informativo, que vai ser mostrado para o usuário quando essa linha de código for executada. Ou seja, o que eu quero que o usuário passe de input para mim? Input vem do inglês e significa entrada. Ou seja, o que eu quero que o usuário passe de entrada para o meu programa. Nesse caso aqui, eu vou pedir para o usuário qual o seu nome. Quando eu executar aqui o meu programa, vocês vão ver que aqui ele vai mostrar na tela qual o seu nome, que é esse texto informativo que eu passei para o input, para o usuário entender o que ele tem que me informar. Eu quero que você observe uma coisa. Quando eu executei meu programa antes com o nome Lucas, o meu programa ele executou e finalizou a execução. Você sabe que ele finalizou a execução porque ele mostrou essa outra linha aqui no final. E aqui ele ainda não finalizou a execução do meu programa, agora que eu estou utilizando o input. Ele chegou aqui na linha 4 e aí ele mostrou na tela qual o seu nome. Mas você vê que o meu programa ele está meio que pausado, ele está esperando alguma coisa. E é justamente isso que está acontecendo. Ele está esperando que eu envie o nome que eu quero passar para o meu programa. Então que eu escreva alguma coisa, nesse caso aqui eu vou escrever Gabriel, e eu clique em Enter. Quando eu clicar em Enter, ele vai pegar tudo aquilo que eu digitei, todo o texto que eu digitei aqui na minha linha de comando, no meu terminal, e aí sim ele vai substituir aqui. Então se eu clicar em Enter aqui, eu vou ver que dentro da minha variável, como eu escrevi Gabriel, aqui nessa linha de código, o resultado da execução desse input aqui vai ser o texto Gabriel. E aí sim ele vai mostrar o nome na tela. A vantagem da gente utilizar o input é que a gente pode, por exemplo, executar o programa de novo e simplesmente modificar o conjunto de dados que a gente está enviando para o nosso programa. E adivinha, o nosso programa ele vai executar normalmente. Por exemplo, aqui eu utilizei Ana. Então, com o mesmo programa, eu consigo ter funcionalidades diferentes. Eu consigo melhorar toda a estrutura do meu programa. Quadrit, com isso, a gente finalizou nossa missão. A gente criou um programa que recebe o nome do usuário e mostra ele na tela. Então, vamos para a nossa próxima missão de hoje. A gente vai criar um programa que vai receber dois números e mostrar a soma deles. Então, para fazer isso, eu vou antes comentar esse código aqui de cima. E eu vou criar mais uma variável. Agora, eu vou chamar ela de número 1. E eu também vou pedir para o usuário inserir um número. Eu vou, depois disso, mostrar o número 1 aqui na tela. Insira o número 1. E eu mostrei 1 na tela. Agora, eu vou criar mais uma variável, mais outra caixinha, onde eu vou armazenar também um outro conteúdo. E eu vou utilizar mais uma vez aqui o input. E eu vou pedir para o usuário também inserir outro número. E aqui eu vou mostrar a soma do número 1 mais o número 2. Vamos executar o nosso programa. Aqui a gente chegou na linha 7, e aquilo que o Python está fazendo é falando, olha, o usuário está pedindo a entrada de alguma informação. Vamos esperar para o usuário que o usuário pegue e envie essa informação para a gente, no caso, o número 1.
Depois disso, ele armazenou o nosso número aqui na nossa variável. E a gente está pedindo para ele mais uma outra informação aqui para o nosso usuário. Nesse caso, o outro número, que vai ser 2. Agora, se eu executar esse código aqui, o resultado vai ser 12. Quadrat, acho que tem alguma coisa de errado no nosso programa. Não tem? Tem sim. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Tudo aquilo que o input recebe, ele interpreta como se fosse um texto. Então aqui, por mais que eu pedi para o usuário inserir um número, quando ele escreveu 1, esse 1 estava sendo interpretado no formato textual e não no formato numérico, que é aquilo que eu preciso para realizar a soma. Então, nesses dois casos aqui, eu recebi o texto 1. Eu recebi isso daqui, e não isso daqui, que era exatamente o que eu queria. E isso daqui também foi a mesma coisa para o caso de baixo. Então, aquilo que aconteceu aqui é que eu estava juntando o texto 1 com o texto 2. E por causa disso é que a gente mostrou 12 aqui na tela do nosso computador. Para corrigir esse problema, a gente tem que fazer uma conversão, modificar o formato do dado que a gente está recebendo no nosso programa. Nesse caso aqui, aquilo que a gente vai utilizar é uma outra função, um outro pedaço de código reaproveitável que já entrega uma funcionalidade para a gente. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a função int. Int vem do inglês integer, que significa inteiro, que é o número, por exemplo, como 1, o 2, o 3, 4. Todos eles representam números inteiros, números que não têm ponto decimal. Então, aquilo que esse int faz é que ele vai receber alguma coisa, nesse caso aqui vai ser um texto, que é o resultado do meu input, e ele vai converter para uma informação numérica. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou receber o texto e vou converter para informação numérica. Eu vou executar meu programa mais uma vez, passando 1 ou 2, e aqui sim eu tenho 3. Para deixar tudo muito claro em como as coisas estão acontecendo, eu vou explicar passo a passo daquilo que a gente fez. Primeiro, a gente chegou na linha 7, e quando a gente chegou nessa linha, o Python antes executou o input. Ele entendeu que o usuário tinha que enviar alguma informação. Nesse caso aqui, a gente inseriu o número 1. Só que, como eu falei antes, esse número 1 é, na verdade, interpretado como texto pelo input. A gente passou esse número 1 aqui, então, para o nosso int, a nossa outra função, nosso outro pedaço de código reaproveitável. E aquilo que ele fez é que ele pegou esse número aqui e ele transformou ele no número 1. E esse número 1 foi armazenado na nossa variável chamada de número 1. Aqui foi a mesma coisa. A gente passou o 2 como sendo o nosso input. E esse texto 2 aqui foi depois convertido pelo nosso int e virou o número 2. Então a gente tinha agora uma variável, uma caixinha que armazenava o número 1 e outra que armazenava o número 2. E aqui então, quando o Python ele foi mostrar o print na tela, ou seja, enviar uma saída do nosso programa, algo que está de dentro e vai para fora do nosso programa, aquilo que ele fez foi substituir os valores 1 mais 2 e mostrou o 3 na tela. Eu quero que você entenda mais uma coisa aqui, antes de a gente explicar bem ao certinho essa ideia de entrada, processamento e saída. Antes de fazer isso, eu só vou reverter aqui esse código aqui. Olha só, aqui eu estou recebendo os dois números, o número 1 e o número 2. Se eu executar esse programa, eu vou colocar o 1 e o 2. E o meu programa vai ser encerrado sem mostrar o resultado dessa soma. Eu poderia, por exemplo, simplesmente somar os dois números aqui. Ia colocar o 1 e o 2 e olha só, eu ainda não consigo ver nada. Eu não consigo saber que essa soma aconteceu. A Quadrat tem uma pergunta para fazer. Ela quer saber se a soma, na verdade, não foi calculada pelo meu programa. Quadrat, na verdade, ela foi calculada. Ela está aqui na nossa linha de código e o programa finalizou sem dar erro. Aquilo que acontece é que a gente não ofereceu uma saída que o usuário conseguisse interpretar. Então, a gente chegou aqui nessa linha e o Python fez a mesma substituição de antes, 1 mais 2, que no caso vai ser 3. Só que ele não fez nada com esse número 3, ele só calculou e a gente não pediu para ele fazer nada. Então, a gente tem que enviar uma saída, alguma informação para o nosso usuário. E para isso a gente utiliza a função print. Agora sim, pensa comigo, a gente tem uma entrada, que é a informação que a gente envia para o nosso programa, a gente tem um processamento, que é aquilo que a gente está fazendo com essas informações, nesse caso é a soma, e a gente tem uma saída, que é justamente o resultado desse processamento. Então aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3. Ou seja, eu tenho uma entrada, que é os dados que eu envio, eu tenho um processamento, que é a operação que eu faço em cima das informações, e uma saída, que é o que acontece no final dessa operação, o que eu entrego como resultado. Entrada, processamento e saída. Esses três conceitos são centrais em tudo aquilo que a gente vê e aprende na programação e na computação.
você pode pensar em tudo aquilo que existe por meio dessas 3 fases. Entrada, alguma coisa que você envia, algum dado que você manda para o seu programa, alguma coisa que chega, o início, o processamento, o que você faz com esses dados. E saída, qual é o resultado disso tudo? Uma coisa que é muito importante deixar claro é que o que significa entrada, o processamento e a saída depende muito do contexto que você estiver trabalhando. No nosso caso aqui, a entrada ele era o input, o número que o usuário ia enviar para a gente. O processamento ele era a soma. E aqui a saída é aquilo que a gente está passando para o print. Mas conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo que esses conceitos eles vão se aplicando a outros conceitos da programação também, mas sempre mantendo essa mesma essência. A gente envia alguma coisa, o nosso computador, o nosso programa, ele faz um processamento com essa coisa e ele gera uma saída, é o resultado. Esse é um conceito que você consegue pensar, é um framework, uma maneira que você tem de pensar a programação que existe em tudo que tem no nosso mundo. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo um shake, ou um suco, no caso aqui um suco de laranja com mamão. A gente tem aqui a nossa laranja e o nosso mamão, que são os nossos ingredientes, a gente coloca ele no nosso liquidificador e depois, como resultado, a gente tem um suco. E, olha o que eu disse antes, a gente consegue pensar em qualquer coisa por meio desses 3 conceitos. A nossa laranja e o nosso mamão, eles eram como se fosse a entrada, os dados, aquilo que a gente envia para conseguir fazer alguma coisa. Quando a gente coloca eles no liquidificador, a gente vai realizar um processamento. A partir dessa minha entrada, a gente realiza uma ação. Nesse caso, a gente vai bater as frutas. E como resultado, a gente tem a nossa saída. No nosso caso aqui, ele é o suco. Então, esses 3 pilares da programação existem em tudo no mundo. Não só no mundo da programação, mas no mundo real também. E é muito importante a gente já começar aprendendo a modelar as coisas a partir desses 3 conceitos. Entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Porque qualquer coisa que você for programar, você vai conseguir pensar por meio desses 3 pilares. Entrada, processamento e saída. Como eu falei, o que isso significa, qual que é a entrada, qual que é o processamento e qual que é a saída, tudo depende do contexto. Como aqui a gente viu que a nossa entrada era input do usuário, o processamento era a soma e a saída era o resultado. E aqui são as frutas, a entrada, o processamento é o liquidificador batendo, e o resultado é o suco. Então, depende do contexto, mas o conceito é o mesmo. E isso você vai ver em tudo que vem depois da programação.